Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. Quando nós falamos grão de mostarda, o que vem à sua mente? Vem sobre a fé, né? Que se nós tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela poderia mover até montanhas. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Jesus se refere em outra passagem sobre o grão de mostarda também. Vamos ver o que ele diz? Lá em Mateus 13, dos versículos 31 a 32, Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças. Chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Para você ter uma ideia melhor do que a gente está falando, olha só. Essa imagem aqui é o tamanho do grão de mostarda. E essa imagem aqui é o que esse grãozinho se torna. Olha só como que ele é pequeno. É a menor das sementes, é muito pequenininho, mas quando cresce, fica enorme. O reino de Deus, o reino dos céus, é assim também. Nós lemos nesse texto que o reino dos céus, ele é como um grãozinho de mostarda, bem pequenininho, mas quando é semeado, ele cresce. Assim é nas nossas vidas. Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus, um pouquinho dela, mas isso pode transformar a nossa vida por completo. E também quando nós falamos às outras pessoas. Às vezes é uma palavra que você diz para alguém, mas aquela palavra no coração da pessoa que a recebe vai crescer e se tornar como uma árvore, assim como essa do grão de mostarda. Às vezes nós olhamos para algo e julgamos que aquilo é pequeno demais. As pessoas podem olhar para o reino de Deus e achar que isso é pequeno, que é só mais uma religião, que Jesus foi só um homem que veio à Terra. Mas isso não é verdade. Por mais que pareça simples você olhar e ver um homem, na verdade era o Filho de Deus aqui na Terra. Por mais que as pessoas possam olhar e ver uma religião, nós sabemos que é o reino de Deus. E por ser o reino de Deus, não é uma coisa pequenininha, mas uma coisa grande, que tem um grande significado e um grande impacto no nosso mundo. Quando você diz algo para alguém que é da palavra de Deus, por mais que seja um versículo, por mais que seja uma coisa muito pequena, talvez você ache que nem tenha falado tão bem, mas Deus pode ter usado você nesse momento para falar algo com uma pessoa que vai mudar toda a vida dela. Porque o reino de Deus, ele faz isso. O reino de Deus, quando entra no nosso coração, ele cresce, cresce, cresce até se tornar uma árvore. Não é uma simples hortaliça, mas é uma árvore, onde os passarinhos podem aninhar-se nos seus galhos. Deus começou a separar o seu povo lá em Abraão. E de Abraão veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, que gerou todo o povo de Israel. Deus disse a Abraão que daria para ele um povo muito numeroso e ele fez isso. Por mais que tenha começado com um homem, se tornou todo o povo de Israel. E hoje nós, que aceitamos a Cristo, também participamos desse povo eleito e escolhido de Deus. Olha a grande nação que isso se tornou. Através do sangue de Jesus, ele entra em cada coração e cresce cada vez mais nas nossas vidas. Outra coisa interessante dessa parábola é que quando o reino de Deus cresce, ele não apenas vira uma árvore muito bonita para as pessoas admirarem, mas é uma árvore onde as aves podem aninhar-se ali, onde as aves podem ter o seu ninho, podem fazer o seu lar e a sua morada, ou quando as aves estão passando perto, podem descansar nos seus galhos. Marcos 4, versículos 30 ao 32 diz assim: disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna mais do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. A palavra que eu quero destacar aqui é sombra. Nós vimos em Mateus que as aves podem aninhar-se nos seus galhos, no sentido de proteção e na base que o evangelho dá para a vida das pessoas. E aqui nós vemos também que as aves podem aninhar-se à sua sombra. Uma árvore grande gera uma boa sombra. E além dos animais poderem viver ali, eles também podem descansar à sua sombra. E o Evangelho também traz isso. Quando o Evangelho cresce no nosso coração, nós recebemos a paz que vem de Cristo, recebemos o refrigério, o conforto e o descanso que a nossa alma precisa.
Quando nós vivemos o reino de Deus, nós temos palavras de esperança e de conforto para levar a vida das pessoas. Nós temos palavras de alimento para levar as pessoas. Aqui não está escrito isso, mas uma árvore, ela também produz fruto, alimento, aquilo que nós precisamos para viver. O reino de Deus é isso. Pode parecer pequeno aos olhos das pessoas, pode parecer uma simples palavra, pode parecer só mais uma religião, mas na verdade é algo tremendo, muito profundo. Algo que traz sentido à nossa vida. O Evangelho é como o nosso lar, é como a nossa base e é aquilo que nos traz conforto. Fora do Evangelho, nós não vamos sobreviver. Nós precisamos dessa árvore, nós precisamos de descanso, nós precisamos do alimento que ela nos dá. Agora, olha só que interessante. Marcos registra uma parábola que Jesus contou um pouquinho antes dessa parábola do grão de mostarda. Vamos voltar um pouquinho lá para o versículo 26. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aqui não está comparando o reino de Deus com o grão de mostarda, mas está comparando com sementes. Uma semente que quando você planta, você dorme, você acorda, você não faz mais nada. A terra por si só, ela faz com que aquele fruto cresça. O Espírito Santo faz isso no nosso coração. Quando nós semeamos a palavra na vida de alguém, o Espírito Santo faz com que aquilo cresça. A planta começa a aparecer. Depois a espiga, por fim ela está pronta para ser colhida. Isso significa que um dia o reino de Deus irá acabar aqui na terra. Um dia ele será recolhido. E nós que frutificamos, nós que deixamos com que essa semente crescesse no nosso coração, vamos ser recolhidos porque chegou a nossa hora. Vamos para o céu, viver eternamente com Cristo. Lá na parábola do semeador, que é muito conhecida, Jesus disse que a semente daquela parábola se aplica aqui também, é a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus, que nós semeamos na vida de outras pessoas. Nós semeamos e o Espírito Santo faz com que aquela palavra vá crescer. Às vezes nós não vemos o resultado, às vezes nós plantamos e outra pessoa vai colher, mas nós sabemos que fizemos a nossa parte. Às vezes aquela planta não vai crescer, porque podem vir os passarinhos e levar embora a semente. Mas se aquela pessoa tiver um coração com uma boa terra, receber aquela palavra, ela dará frutos. Mas isso já não depende da gente. O nosso dever é pregar o Evangelho, pegar as sementes que nós temos e sair espalhando por todo canto. Vamos pegar isso que nós temos dentro de nós, que é a palavra de Deus, que um dia foi semeada na nossa vida, e semear na vida de outras pessoas. Vamos assumir esse papel de semeadores e plantar na vida de um familiar, na vida de um amigo, não importa a forma, mas semear na vida de outras pessoas. Porque assim como essa árvore enorme, esse reino de Deus abençoa a nossa vida, assim como nós podemos fazer parte dele, outras pessoas também. Outras pessoas também podem fazer parte do reino de Deus e para isso precisamos implantar a palavra no coração delas e orar para que o Espírito Santo regue aquilo para que a pessoa busque crescer e dar frutos também. E também na nossa vida, se nós temos essa semente, não deixe que o inimigo venha e roube essa palavra no seu coração, mas pense em tudo que você tem recebido de Deus, reflita nisso para que isso gere mais e mais e mais e mais frutos na sua vida. Para que isso te gere mais amor, mais paz, domínio próprio, tudo isso que nós conhecemos como os frutos do Espírito, os frutos dessa árvore do reino de Deus. Deixe isso crescer no seu coração, deixe isso crescer na sua vida. Uma coisa muito importante que nós vemos nesse texto é que simplesmente não caiu a semente no chão. O semeador foi lá, plantou, depois sim, ele foi dormir, acordou e tudo já estava pronto. Mas ele semeou. Na parábola da mostarda nós vemos isso também. Uma vez que a semente é semeada, ela cresce, dá frutos e vira uma árvore. Não adianta nós acharmos que a semente vai simplesmente ser plantada sozinha. A chuva, a terra e os cuidados de Deus vão fazer com que essa palavra cresça. Mas nós precisamos cumprir o nosso papel de semeadores, levar para todo canto a palavra de Deus. Seja na internet, seja na igreja, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, plante o reino de Deus na vida das pessoas e plante sem duvidar.
Porque o reino de Deus não vai ser pequenininho. Se ele for recebido, ele vai crescer e vai levar refrigério e tudo que essa pessoa precisa. Por mais que, como nós lemos, o papel do semeador é semear, nós sabemos que depois da semente semeada, leva um tempo até ela crescer e virar uma grande árvore. Nós vamos plantar na vida das pessoas e sabemos que tudo isso levará um tempo, mas um dia a árvore se tornará madura. Um dia ela dará frutos. Primeiro a plantinha vai aparecer, depois a espiga, depois o grão, o fruto daquilo que você plantou. Assim como é interessante observar o processo de uma planta crescendo, também é lindo ver o agir de Deus na vida das pessoas e ver o agir de Deus nas nossas vidas. Talvez você possa estar percebendo que ainda é só uma plantinha bem pequenininha. Se esforce para que você cresça e dê frutos, buscando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que trabalhe na sua vida. Porque quando você gerar frutos, você vai poder semear na vida de outras pessoas. Porque assim como um fruto tem sementes dentro, para que quando ele for cair da árvore, ele vai gerar outras árvores. Assim é a nossa vida. Quando nós frutificamos, a semente que está dentro de nós, o fruto que nós damos, gera vida na vida das outras pessoas. E isso é a coisa mais bonita que pode acontecer. É assim que o reino de Deus cresce. Vamos pegar o que nós temos e fazer com que isso frutifique e se espalhe por todo mundo. Vamos pegar o que nós temos e fazer uma grande plantação do reino de Deus. Uma floresta inteira, cheia do agir do Espírito de Deus. Você vem comigo nessa? E se você está junto comigo nessa missão de levar a semente para outras pessoas, já pega esse vídeo aqui e encaminha para os seus amigos, para que eles tenham um desejo também de fazer parte, junto comigo e com você, do reino de Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de comentar. E vamos fazer o seguinte, se você assistiu até aqui, deixe nos comentários um emoji de uma arvorezinha para eu te conhecer também e saber que você tem acompanhado os vídeos aqui. Não se esqueça de se inscrever se você é novo por aqui, de ativar o sininho para não perder nada. Beijo, fiquem com Deus e eu espero você aqui na próxima sexta-feira.